tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, nós vamos estudar em inglês os pronomes interrogativos. Isso aí. Acho que vocês já ouviram falar deles. Os pronomes interrogativos são muito estudados na língua inglesa porque eles facilitam bastante na hora de fazer uma pergunta. E as perguntas que a gente faz, geralmente, ela tem alguns pronomes específicos antes da gente começar a perguntar, não é? Por exemplo, quem, o que, qual, por quê, não é? Então, alguns pronomes são muito comuns na hora da gente fazer uma pergunta. E para a gente fazer perguntas no inglês, esses pronomes são muito estudados, ok? Então vamos lá. Como a gente diz pronomes interrogativos em inglês? Interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Ok? E galera, esse conteúdo também é conhecido por outro nome, ok? É WH questions. Ou, em inglês, W8 questions, perfeito? WH questions. Ou também W8 words, palavras com WH. Ok, então, esse conteúdo, a gente pode ver ele de diversos nomes, né, com essas formas. E agora nós vamos ver que palavras são essas, não é? Então, essa nomenclatura diz que essas palavras são com WH. E a maioria delas são. A maioria ou todas? Vamos ver, não é? Começando por what. What. O que significa isso? What significa o quê? Mas não somente isso, certo? Vamos lá. Que também significa o que. E também pode significar o qual. Opa, eu vou ter que apagar esses nomezinhos aqui, ó. Vocês já sabem, não é, como é que funciona essa nomenclatura, então não precisa mais ficar aqui na lousa. O qual, não é? O qual. Ok, galera. Inclusive, é bem importante a gente chamar atenção para essa palavra, what, porque quando a gente está aprendendo inglês, não é? A gente acaba querendo assistir muitas coisas em inglês. E aí, nos filmes, a gente vê alguém perguntando assim, what? As pessoas falam isso quando elas não entenderam alguma coisa. Por exemplo, você fala para mim alguma coisa que eu não entendi e eu falo para você, o quê? What? Certo? Mas, caso vocês realmente queiram aprender inglês, ou por questões empregatícias, ou por questões, não é, de que você vai querer viajar, não diga isso quando você não entender alguém, certo? Porque dizer what pode soar grosseiro na língua inglesa, pode soar que você é uma pessoa grosseira. Então, se você não entendeu alguém, é melhor você perguntar direito. Eu não te entendi, não é? Você pode repetir alguma coisa do tipo, perfeito? Vamos lá para o próximo W8 word, que é who. Who. Who significa quem. Então, quem é você, por exemplo? Who are you? Ok? Então, mas essa frase também é grosseira. Você perguntar, who are you? Quem é você? Também soa grosseiro. É melhor você perguntar de outra forma. Ok? Próxima palavra, where. Where. A gente geralmente nunca pronuncia o E que tem no final das palavras em inglês, certo? Where. Where. Where significa onde ou aonde. Aonde.
pode perguntar, tia, mas não é a mesma coisa? Onde e aonde? Não. Para a gente ver, não é como é difícil o português. O português é muito difícil. Os próprios brasileiros não sabem, parece que não sabem mais ou menos 2/3 do português. Onde e aonde são duas palavras diferentes. Quando eu digo onde está alguma coisa, é porque aquela coisa está em um local fixo, está em um local certo. Agora, quando eu digo aonde, eu estou dando a entender deslocamento. Aonde você vai? Aonde você vai? Você está falando com relação a um deslocamento, certo? Então, existe essa diferença dessas duas palavras. Já no inglês, isso não existe. É a mesma palavra. Were. Ok? Vamos para a próxima palavra, que é... Opa, pincel errado. When. When significa quando. Quando, ok? Então, essa WH word, ela significa quando você vai perguntar alguma coisa relacionada a tempo, certo? Quando ocorreu alguma coisa. Tem um sentido de tempo, não é? Portanto, usa-se when. Perfeito. Vamos para a próxima, que é why. Nessa palavra, why, a gente também tem um significado só, na verdade, que é por quê. E aí, mas qual é o porquê que significa why? É o porquê separado sem acento, ok? No português, a gente tem 4 porquês. 4 é muita coisa, gente. A gente tem um porquê para fazer pergunta no começo da frase. A gente tem um porquê para fazer pergunta, só que no final da frase. A gente tem um porquê antes de artigo. E a gente também tem um porquê de resposta. Olha só a dificuldade da nossa língua, galera. Já no inglês, sempre que você for perguntar alguma coisa, é why. E o porquê de resposta não é why também não, certo? O porquê de resposta é because. Certo? Por que você não foi à aula hoje? Why? Porque, né? A gente começa com a WH word. Aí você vai responder, porque eu estava doente. Because I was... E fala, né? A resposta com because, pergunta com why. Apenas 2 porquês na língua inglesa. Muito fácil, não é? Agora vamos para which. Which significa qual. Mas aí a gente pode acabar confundindo com what, né? Isso acontece demais para quem está aprendendo língua inglesa. Confundir which com what. Mas qual é a diferença entre eles? Eles não são iguais. A diferença é que which é qual quando você vai escolher entre algumas coisas e você tem opções. Quando você tem opções limitadas, certo? Por exemplo, qual desses lápis? Eu tenho opções limitadas. Eu tenho apenas a cor marrom, amarelo e rosa. Então, qual é a WH word que eu vou usar aqui? Which e não what, certo? Eu tenho opções. Então, which significa, mais especificamente, qual, só que qual deles, né? Só que qual deles. Então, é diferente. Qual deles? Perfeito? E agora vamos para o how, que é essa última. How. Essa palavra, galera, essa WH word, ela é muito especial e ela tem muitos significados. Ela tem muitas interpretações, dependendo da palavra que venha depois dela, certo? Então, how significa, quando ele estiver sozinho, significa como. E
E vocês sabem disso, não é? Como é que a gente pergunta como vai você em inglês? A gente pergunta how are you? How are you? How are you? Não é? Então, como vai você? É como. Só que essa palavra também pode vir de diversas formas, que são essas aqui. How old? How many? How much? Então, ela pode vir de diversas formas, ok? Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem direito. Então, quando o how estiver acompanhado da palavra old, esse how aqui não vai mais significar como, não. Não vai mais ter esse significado. Na verdade, vai significar quantos anos, certo? O que significa how? Traduzindo ao pé da letra, significa como. O que significa old significa velho. Então, que sentido isso faz? Isso, galera, é um sentido muito fácil. Por quê? Porque o how também pode significar uma palavra que está em desuso na língua portuguesa, que é o quão. Quão. How também significa quão. Não falei que ficava fácil de entender? Tem outro significado para essa palavra. Por isso que fica mais fácil de entender essas variações. Então, nesse how old, esse how aqui significa como ou significa quão? Significa quão, certo? Então, quão velho, quão velho. Se eu for perguntar a idade de alguém em inglês, eu pergunto how old are you? How old are you? E isso ao pé da letra significa em português quão velho você é, certo? É assim que a gente pergunta a idade de alguém em inglês. Se a gente pergunta isso aqui no português, não é? Quão velho você é? É perigoso até a gente levar um tapão, não é? Pois é. A pessoa pode não ver de uma forma legal. Enfim, how old significa quantos anos. Ou quão velho. Mas por que eu vou colocar aqui quantos anos? Porque no inglês a gente dificilmente traduz uma coisa ao pé da letra. A gente tem que traduzir ideias. Se alguma pessoa ela quer aprender inglês e quer ser fluente nessa língua, ela tem que aprender a parar de traduzir tudo que ela vê. Porque se eu fico traduzindo tudo para o português, algumas coisas não vão fazer sentido nenhum, como essa frase aqui, certo? Então a gente tem que traduzir ideias. Por isso que a melhor forma de se aprender inglês de forma a ser fluente em inglês é ouvindo inglês, assistindo filmes em inglês, ouvindo músicas em inglês, conversando com pessoas em inglês, certo? É a melhor forma de se tornar fluente nessa língua. Então, quantos anos? E aí, se você quiser completar a frase, how old, né? Are you? Are you? Perfeito? Agora, mais essas duas variações de how. Tem também how many. How many. How many, galera, significa quantos. Certo? Vamos lá, traduzir ao pé da letra. Como eu acabei de falar para vocês que não é interessante traduzir ao pé da letra, mas a gente vai traduzir ao pé da letra para mostrar para vocês como não faz sentido traduzir ao pé da letra, certo? How significa quão. How significa quão. E many significa muitos em inglês. Então, quão muitos? Quão muitos? Isso faz sentido? Não! Então, não é legal traduzir tudo ao pé da letra. A tradução disso é quantos.
certo? E esse how many é usado para a gente perguntar quantos, alguma coisa, quando eu sei a quantidade, certo? Quando eu tenho coisas contáveis, porque existem coisas que são contáveis e existem coisas que são incontáveis. Eu tenho 3 lápis aqui na minha mão, é contável, é contável. Agora, se eu disser, me dá um pouco de café, café é contável? Não, café é incontável. Por quê? Eu não digo 1 café, 2 café, 3 café, certo? Então, a gente diz um pouco de café, um pouco de água, certo? Por isso que how many se usa para coisas que eu posso contar. Coisas que eu posso, tenho a capacidade de contar. 1, 2, 3, 4, certo? Já o how much significa quanto, quanto, sem o S do final. Por exemplo, dinheiro, a palavra dinheiro, ela é contável? Não. Se eu quiser dizer quanto dinheiro, eu vou dizer how much, how much. E no português eu digo quanto. Por quê? Porque eu não conto dinheiro. 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro. A gente não conta. Dinheiro é incontável. Aí você pode dizer, ah tia, mas todo mundo conta dinheiro, né não? Na verdade, o que as pessoas contam é a moeda, é o real, né? No nosso caso é o real. Então você conta 1 real, 2 reais, 3 reais. Isso é contável. Mas o dinheiro, a palavra dinheiro é incontável. Não existe 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, certo? Então, entender essa diferença? How many é para contáveis. Eu posso contar. E how much é para incontáveis. Eu não posso contar. Perfeito? Existem outras variações para o how, por exemplo, how long, né, que significa quanto tempo. Existem muitas outras, mas a gente não vai ver tudo hoje, logicamente. É o suficiente para que a gente comece nesse aprendizado e para que a gente faça as nossas atividades desse capítulo, perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham aprendido e vejo vocês na próxima aula. See you next class. Take care. Bye bye.